Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho 2, e o vídeo de hoje é trazido a vocês através de duas doações. E são duas doações sobre mulher, não tem jeito, tá? Os caras me dão, lá ele, esse tipo de relato, e eu tenho que dançar conforme a música, porque com corujinha assim, dinheiro na mão, calcinha no chão, né? Pagou, eu tenho que falar. Então assim... E também já tava um tempo aí, essa doação do Boica aqui é de 3 de março, cara. Eu vagabundeei aqui com o cara, é sacanagem. Vagabundoruja, tá vacilando. Mas enfim, vamos lá. Como esse relato vai ser longo, deixa eu logo fazer o jabá aqui. Lembrem-se de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações e compartilhar o vídeo com membros da bolha, tá? Nada com esse negócio de compartilhar com norme é merda. Com os caras que já entendem esse conteúdo, estão prontos para entender esse conteúdo, os caras que concordam com a maioria dos argumentos que são colocados aqui. Eles vão discordar com uma coisa ou com outra, isso é natural, mas o cara tem que estar alinhado, né? No mais, se você quiser promover um vídeo, o link está na descrição e no comentário fixado, e assim você ajuda demais o canal a permanecer de pé e continuar operando para esses homens em específico. Agora vamos lá. A primeira doação é do Boica, e eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Antes de tudo, obrigado pelo conteúdo. Conheci seu canal em 2024. Sempre vivi nos extremos. Quando não me interesso por mulher, viro Chad Vader. Seguro, frio e desapegado. Mas... Eu já tô rindo, cara. Eu já tô rindo. É porque os caras, eles usam... Porra, eu tô falando, cara. Esses termos da machosfera, eles são, pra mim, eles são meme, eles são motivo de riso. E depois que eu consumi a Honk Pill e depois que eu apliquei o protocolo Deixas em Paz, cara, mulher pra mim é... Assuntos assim de relacionamentos dos caras, é tudo motivo de riso, mas enfim. Continuando, eu vou levar a sério, eu sou profissional, porra, calma. Seguro, frio e desapegado. Mas quando eu gosto de verdade da conversa, da presença e da beleza da mulher, automaticamente me torno miqueinha. Não me considero fora da média. Tenho 1,84, 90 quilos e seco. Sempre porra, 90 quilos com 1,84, você é seco, meu irmão? Eu tenho 85 quilos com 1,85, mais ou menos a sua altura. E eu não sou seco, tá? Eu tenho, assim, barriga chapada, mas não tenho tanquinho. Você deve ser puro músculo, mas enfim. Sempre trabalhei, ganho um pouco acima da média, nada extraordinário, mas com modéstia à parte, sempre fui bom no Mask Pill. Resultado, 2 filhos antes dos 30 e dezenas de relações vazias, só pelo impulso, até que chegou o meu dia de beta. Em janeiro de 2024, encontrei uma mulher com quem já tinha ficado. Sempre a achei muito atraente, idealizei tudo. Corpo perfeito, sorriso perfeito. No primeiro encontro, eu já falava em namoro. Porra, meu irmão, vocês não são meus filhos. Não vem com esse negócio de pai coruja pra cima de mim, não. Nunca vi um filho dar tanto desgosto assim. Continuando. Ela se dizia confusa e eu insistia como um idiota. 2 meses depois... Tava namorando. No início, 1000 maravilhas. Depois de 4 meses, começou o inferno. Eu disse até em vídeos anteriores que o tempo médio é entre 3 a 6 meses o período ótimo de relacionamento. Parece que eu continuo certo aqui, hein? Mesmo depois de 8 anos sem nem flertar com mulher, parece que eu ainda continuo bom nas análises aí, hein? Tô afiado. E aí ele continua aqui, olha pra isso, olha. Um exemplo, levei o carro dela pra lavar às 10 da manhã, já é o beta provedor, né? Já foi domesticado, aí depois dizem, ai não, você não pode dizer que ele foi domesticado porque fazer coisas pela pessoa que se gosta, isso é importante pra construir o relacionamento e não sei o quê. Mas observa aqui. Como eu não avisei exatamente onde eu estava, cheguei em casa e fui recebido com gritos, ofensas e showzinho. Sempre a ameaça de então vou terminar e saía batendo portas. E eu corria atrás para resolver. Repetimos esse ciclo incontáveis vezes. A Red começou a abrir meus olhos. Fiquei menos tolerante a comportamento infantil, mas ela sabia exatamente onde me atingir. Em uma discussão, disse que sonhava ser mãe, mas não me via como pai dos filhos dela. Nossa! Descartou tua genética brutalmente, cara. Basicamente dizer assim, essa sua porra rala aí, essa sua gala fina aí, não vai entrar no meu úterozinho quente. Eu quero ter filho, o cérvix está coçando, mas eu rejeito a sua construção, a sua constituição física, o seu DNA. Que brutal.
Em outras palavras, traduzindo de língua de norme para língua de esquizoide, é basicamente isso aí, tá? A gente poderia até abrir um quadro aqui no canal de tradução de língua de norme para língua de esquizoide, porque como eu já falei, eles falam línguas diferentes mesmo falando o mesmo idioma. Beleza, vou parar de interromper agora. Para um homem de 34 anos, já pai, ouvir isso é devastador. Ali eu soube que não tinha mais volta. 2 meses depois, em mais uma cena de vou embora, apenas respondi, então vá. Tirei a aliança, peguei a chave da minha casa e deixei ir. Pela primeira vez, não fui atrás. Confesso, estava emocionalmente dependente. Levei uns 3 meses para me reerguer. Depois voltei ao meu normal, com facilidade com mulheres, contatos e encontros. Uma chegou a rodar 300 km de moto na chuva para passar o fim de semana comigo. Tá vendo? Nem tudo é Black Pill. Tenho opções, consigo me envolver com facilidade. Mas 5 meses após o término, aconteceu o inesperado. Ela me ligou sem querer. Sem querer. Sem querer. Meu número ainda estava como contato de emergência. Ouvi ela dizendo enquanto caminhava com o cara que ainda me amava. Que sentia falta, que evitava olhar para mim no trabalho para não cair em tentação. Fudeu. Eu estava bem, resolvido, sabendo como o jogo funciona. Mesmo assim, ouvir que ela ainda sente algo abriu uma ferida que eu achava fechada. Caralho, o cara parece que tá escrevendo um poema pra mim, um romance. Que coisa linda, que coisa fofa. Onde eu estava agora? Ah, sim. E fica a dúvida, depois de conhecer todas as máscaras, de entender o jogo feminino, por que saber que ela ainda sente algo mexeu comigo, com vontade de novamente tentar acertar as coisas? Abraços. Caralho, pior que já tem mais de mês que ele mandou essa doação e eu aposto dinheiro que ele voltou com essa mulher, tá? Aposto dinheiro. Porque, assim, os caras voltam, sofrem, voltam e ficam nesse ciclo. A questão não é nem o problema não é nem o cara fazer o que ele quer, seguir o coração dele e tal. O problema é que eles não tancam as consequências. Eu admiro muito mais aqueles boomer barrigudo que fica em ponta de bar, que já foi corno, que assume filho de outros relacionamentos com mulher e que dá aquele sorriso amarelo e fala, é assim mesmo e tal. Ele assume as consequências. Ele gosta de viver assim, na minha opinião, ele é um porco que vive se revirando em lavagem, né? Lavagens emocionais. Eu não quero aquilo pra mim. E tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. Realmente. Porém, você tem que assumir as consequências. Então saiba, se você voltar, vai ser a mesma merda de novo. É exatamente isso que você quer. Infelizmente, no mundo real, não dá pra você tirar o ônus e ficar só com o bônus, né? Quando você toma uma decisão, você tem que aceitar o ônus junto. Isso que eu chamo de vocação para relacionamento. O cara que ele tem vocação para relacionamento, na minha opinião, ele gosta também dos problemas, ele gosta dos testes, ele tem vocação para isso, para lidar com isso, ele sente até um certo prazer em lidar com os próprios problemas do relacionamento. E eu vejo caras que eles adoram uma briguinha, adoram essas dinâmicas de relacionamento que você vê, por exemplo, em TikTok ou em shorts do YouTube. Cara, na moral, aquela coisa me dá um asco. E o pior é que o algoritmo já tá tão viciado para esse tipo de coisa que você assiste um até o final e toda hora ele fica te recomendando. Isso não tem a ver com o meu algoritmo em si, tem a ver com o algoritmo geral do YouTube, que percebe que aquele tipo de coisa é muito consumido pelas pessoas. Então, quando uma pessoa demonstra interesse, eles jogam logo vários de uma vez para você ficar consumindo direto. Então, eu tenho que já clicar em não tenho interesse nesse tipo de conteúdo ali pra, não ficar toda hora vindo aquele negócio, entendeu? Às vezes tem um mais interessante assim, que às vezes eu uso como inspiração para fazer um vídeo desses aqui, mas aí depois ele fica mandando aquelas dinâmicazinhas de relacionamento, tipo, a mulher perguntando pro cara, se eu te desse um passe livre pra ficar com uma pessoa que você conhecesse, qual você escolheria? Esse tipo de merda, sabe? Que você sabe que é um sketch, é obviamente inorgânico ali, eles combinaram tudo aquilo. E o pior é que isso tem influenciado principalmente a mente das mulheres, que são normes por natureza, NPCs por natureza, e eu vejo que elas querem imitar essa porra dentro do relacionamento delas. E você sabe muito bem que aquilo é inorgânico, elas tentam fazer de forma orgânica, e na hora que você responder com sinceridade, ela vai ficar pé da vida com você e vai arranjar problema. De fato, a rede social destruiu a cabeça dessas mulheres, tá? Destruiu a cabeça de todo mundo, mas principalmente das mulheres porque elas são mais suscetíveis.
Mas enfim, esse daqui é o primeiro tema de vídeo. O segundo é do Caipirinha. E senta que lá vem a história, porque ele escreveu um textão aqui, tá? Eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja, sou seu ouvinte há muito tempo. É rotina chegar da faculdade à noite e ligar um dos seus podcasts enquanto me preparo para dormir. Sempre quis contar meu relato por aqui e tomei a iniciativa hoje quando vi o seu último vídeo sobre GPs, no momento em que você mencionou que os Shads têm uma desilusão sobre relacionamentos muito rápido e, na maioria dos casos, passam a enxergá-los de maneira pragmática, que é exatamente o que eu venho vivendo. Estou aqui para afirmar que isso é verdade. E não é só isso, gostaria de compartilhar meu relato desses últimos 5 anos de vida. Não sei qual será o tema especificamente, então use a sua criatividade. De maneira resumida, a Black e a Red me moldaram. E tive que montar tudo isso em cima da minha fé cristã que desenvolvi genuinamente após a adolescência. Para contextualizar, sou um rapaz de 23 anos, faço engenharia civil e atuo na construtora imobiliária dos meus pais, que hoje contam com mais de 1.500 imóveis na carteira de locação, dos quais nós construímos, vendemos e fornecemos serviços de administração para o cliente apenas se preocupar em ver o dinheiro pingando na conta. É um império, meu irmão. Meu pai coleciona carros super esportivos. Já eu me contento com 2 carros. Me contento com 2 carros, casa própria e imóveis alugados. Além disso, hoje, foca nessa palavra, eu conto com uma aparência bem acima da média, shape de praia, rosto de modelo e agora vem uma curiosidade. Devido àquela parada que eu falei no início, de servir verdadeiramente a Cristo. Sou virgem. Dado o meu contexto, dá para imaginar que não faltam oportunidades, mas ainda assim optei por zelar pelo 6º mandamento da lei de Deus. Tá, vamos dar uma pausa aqui, tá? Já vai ter neguinho aí nos comentários dizendo: porra, os caras que promovem vídeo pro Coruja, todo mundo rico, todo mundo tem grana, todo mundo é shed. Ele até mandou uma foto dele aqui que por motivos óbvios eu não vou mostrar. E assim, ele mostrou uma foto dele quando era adolescente e agora quando ele... agora mais recente, né? Realmente ele teve aqui um avanço, um glow up, né? Como chamam, bem considerável. A questão é que é a seguinte, pro Brasil, ele tá bem acima da média de fato, tá? Tá com um BF bem baixo, tá com o rosto aqui bem definido, tá com um shapezinho legal, tem uma altura maneira, cabelinho daquele de... Sabe aquele cabelinho crespo de ninho? Eu tenho esse mesmo estilo de cabelo, só que eu não gosto de deixar crescer, tá ligado? Eu corto militar mesmo, foda-se. É no disfarce. E aqui na Austrália, os desgraçados nem cortam no disfarce. Eu tenho que ir num barbeiro brasileiro pra ele fazer o disfarce. Então, é aquele militarzão e foda-se. Aí, se o cara ele é realmente rico, se o pai dele tem realmente uma construtora, se ele tem 2 carros, o pai dele coleciona carros super esportivos, se isso é verdade ou não... Porra, como é que eu vou saber? Se eu partir do pressuposto que ele tá mentindo, nem vídeo tem, né? Nem vídeo tem. Eu vou ficar toda hora duvidando do cara, vou invalidar o que ele disse e não vou seguir em frente. Então, para fins aqui do relato, vamos admitir que o que ele está falando é verdade, afinal não temos provas do contrário. Vocês podem duvidar por conta da raridade, é muito raro uma pessoa assim no Brasil, mas existem, né? Então vamos levar pela palavra dele, né? Porra, um cara desse, com aparência dessa, com essa grana, com 23 anos e virgem por escolha, meu parceiro, nós temos aqui o santo graal dos homens, né, brasileiros. Esfreguem esse homem na cara de todas as mulheres que dizem que não tem homem bom aí, que não tem marido cristão de verdade, esfreguem esse homem na cara delas. Realmente é um ser ilibado aqui, um homem casto. Casto não, né? Vamos chegar lá. Mas é um diamante na merda esse rapaz. Continuando. Agora que dei o contexto, vou contar meu relato desses últimos 5 anos. Aparência acima da média? Cadê a modéstia? Calma, nem sempre foi assim. Eu vivi um período onde eu era literalmente incel. Vou deixar anexo no e-mail imagens de antes e depois, bem como da Stacy que estou me envolvendo hoje em dia, do qual vou falar sobre ela no final do vídeo. E realmente ele mandou a foto da guria aqui. Ela até que é bem bonitinha, ela tem aquele rosto bem delicado, né, que a gente chamava na Bahia de cara de fuinha. Já viu uma fuinha? Pois é, tem aquele rostinho de roedor bem fininho, né? Ela tem olhos azuis que tá meio acinzentado aqui, eu acho que é por conta do flash, mas devem ser olhos azuis sem o flash, deve ser aquele azul claro, bem vibrante.
Também pelo flash aqui, o cabelo dela ficou um castanho mais claro, mas talvez seja mais claro do que isso. Ela tem muito aquela cara de Swifter, tá ligado? Isso aí é um estereótipo, obviamente, mais comum nos Estados Unidos. Aqui na Austrália tem até que bastante também. Essas gurias que curtem Taylor Swift, Sabrina Carpenter, essas merdas assim. Então tem muito cara daquelas loiras de odonto, manja, de medicina, que curte Taylor Swift. Essas porra assim, né? Mas enfim, continuando. Ele diz aqui: só para antecipar, não estou apaixonadinho nem nada do tipo. Ela talvez sim, mas eu não. Desde que a vi, me interessei por estar inserida em um mundo muito próximo do meu. Além de, óbvio, ser uma das, se não a moça mais bonita que já vi pessoalmente. Também nasceu e cresceu dentro da igreja, ainda é jovem, provavelmente virgem, não ponho a mão no fogo porque já vi de tudo, mas tudo indica que sim. Meu irmão, tem que aplicar a lei de Moisés, né? Não encontrei virgindade na tua filha, devolve pro pai. Uma pena que isso não pode acontecer mais hoje, né? Hoje isso é violência psicológica, exposição de intimidade, sei lá, alguma porra aí que deve ter jurisprudência, alguma porcaria que deve ter no Ministério Público pra você se fuder. Normal, segue o baile. Essa minha época de incel, você tem que concordar comigo que eu era zoadaço. Lembro que era por volta de 2020 a 2021 quando vi o vídeo A Importância da Aparência Masculina do saudoso Trunks do Futuro. Aquele vídeo foi um gás enorme pra mim porque eu só me lascava em relacionamentos e nunca entendia por quê. Meus pais diziam que mulher gosta de dinheiro e quem gosta de homem é viado. E meus amigos diziam que mulher gosta de papo. Então eu acreditava que basta falar as palavras certas no momento certo, no lugar certo, que você consegue qualquer mulher do mundo. Meus parabéns, você descobriu o método de ganhar dinheiro dos puas, né? Os PUAs, os artistas da sedução. Enfim, nessa época eu não era cristão. Então, ia para festas e ficava babando meus amigos, ficando com as mais gatas e nunca sobrava nada pro beta. Às vezes, uma gordaça ou uma feinha, mas ainda bem que eu tinha um pouco de dignidade. Me ocorreu alguns eventos que me trouxeram uma conversão genuína e abracei o Evangelho de Cristo com todas as forças. Amém, meu irmão. Naquela época, foi muito cômodo. Afinal, passar a viver em celibato não seria trabalho nenhum para um cara que não tinha opções. Além disso, a fé se adaptava ao padrão que eu iria desenvolver pós-Black Pill para conseguir a aparência que eu tenho hoje. Entrei em uma igreja e me apaixonei pela tecladista. Puta merda. Hoje em dia, digo que ela é bonitinha, mas na época, meu amigo Coruja, para mim, era uma deusa. Eu venerava aquela garota. Ouvia músicas românticas no carro pensando nela. Não dá, cara. Porra, vocês fazem isso de propósito, né? Vocês devem gostar da minha risada, você gosta de ouvir essa porra, não é possível. Depois os caras vão dizer assim: porra, Coruja, você fica humilhando o Beto, os caras te pagam e você humilha. E olha que o Caipirinha aqui, ele realmente pagou muito mais do que uma doação só, porque nas regras, cada doação dá um limite de 2.500 caracteres. Pro cara não ficar me alugando o vídeo todo. E aí ele doou, porra, mais de 300 conto aí só pra eu ler todos esses caracteres aqui. Então, o cara tá no direito dele, deixa o cara me alugar. É a GP do Carvalho, não tem jeito. Continuando. E eu ainda dava presentes e mimos em troca de absolutamente nada. Tomava desculpa atrás de desculpa quando chamava ela para sair. Cheguei a aprender a tocar bateria para passar mais tempo com ela na igreja nos ensaios, achando que isso iria fazer ela passar a se interessar por mim devido ao talento mais presença. Louvado seja Deus, pois este aprendizado me permitiu tocar louvores na igreja que congrego hoje. Cara, eu nunca gostei desse negócio de louvor, gospel e tal. Eu prefiro fazer toda... Isso aí é questão minha, tá? Eu prefiro fazer toda a minha gratidão via oração sozinho mesmo. O louvor brasileiro, em geral, sei lá, ele me dá um asco. Beleza, continuando aí. Nitidamente, ela não tinha um pingo de atração por mim, mas os pais dela me amavam. Já imagina o porquê, né? Uma das únicas vezes que saímos juntos e nada me fez acreditar que ela não tenha hesitado e os pais haviam dito para ela me dar uma chance, foi quando fomos ao cinema. Na volta, era quase 10 da noite, e eu pedi para pararmos em um restaurante japonês. Ela disse que não podia,
pois devia estar em casa antes das 10. Detalhe que estamos falando de uma moça da mesma idade que eu, que na época tínhamos 19 a 20 anos. Falei que estava tudo bem, deixei ela em casa e ela pulou do carro e foi embora. Agora o clímax da história, o que sobrou pro Beta. Ela acabou se apaixonando pelo meu amigo Chad, que levei para a igreja, um cara que nem sabe quantas mulheres ele já se envolveu na vida. Ele que outrora havia me ajudado a esquecer e deixar ela de lado. Disse que também estava apaixonado por ela. Que gostoso, cara. O Beta tem que ser mogado, porque pelo menos ele se torna alguém melhor, né? Isso, claro, se houver algum princípio darwinista dentro desse cara. Quando eu digo princípio darwinista, você pode interpretar como qualquer outra coisa. Mas assim, ele é forte, né, para renascer como uma pessoa melhor. E não simplesmente ficar sendo mogado a vida toda. Então, pelo que eu percebo e espero aqui, o Caipirinha ele se tornou um homem o qual pelo menos ele se orgulha mais de ser, né? Um homem melhor em relação ao passado, na opinião dele e na minha também. Pelas, obviamente, informações que ele está me dando. Continuando, falei que eu iria ficar ruim se visse os dois juntos. O cara tacou o dane-se e passou a investir nela. Em uma atitude desesperada com medo de perder meu melhor amigo e perder a minha waifu de uma vez, você está blasfemando contra as waifus aqui, tá? Mulher não é waifu, muito pelo contrário. Tá mais parecido com o demiurgo. Dentro do waifuísmo, mulher é mais próximo do demiurgo da gnose. É o ser que prende a idealização da waifu na carne. A idealização é uma coisa completamente diferente. A mulher é uma distração da waifu. Mas continuando, chamei ela para sair, flertei na ligação, ela correspondeu com sorrisos tímidos e topou um encontro em um dos restaurantes mais caros da cidade. Típico beta provedor tentando fazer atração negociada, né? Chegando lá, me declarei para ela. Tomei um fora brutal e ela nitidamente ganhou a noite. Caralho, ficou muito feliz e o semblante dela estava muito melhor depois do fora do que quando eu cheguei de carrão na porta da casa dela. Vendo os contos eróticos femininos, fico imaginando o quanto de dopamina a mente dela recebeu sabendo que haviam dois homens destacados socialmente, um pelo dinheiro e o outro pela aparência, brigando por ela. Exatamente. Isso é uma literal satisfação erótica, tá? É uma satisfação sexual que as mulheres tiram desse tipo de dinâmica social. Mulheres, elas gozam quase que literalmente quando elas têm esse tipo de interação social. Quando elas têm dois homens brigando por ela, dois homens a requisitando. Aquilo ali é como ela tocar uma punheta pra você no carro, tá? O mesmo tipo de alívio e satisfação e liberação de endorfinas e outros hormônios e neurotransmissores do prazer, quando você dá aquela jatada firme, ela tem quando esse tipo de dinâmica acontece. E ele diz, não consegui me manter nessa igreja depois disso, entrei em depressor, perdi 8 quilos, o que para quem já era magro é coisa pra caramba, e quando me recuperei, corri atrás. Estudei o que faltava para refinar minha aparência e caí de cabeça. Voltei a treinar firme, a comer certo e consegui essa aparência impecável. Vai com calma aí, meu nobre. Impecável também é uma palavra forte, né? Não copemos, pois é contra a religião da Black Pill. O primeiro mandamento é não coparás, tá? Obviamente eu estou zoando antes que os mais esquisos do que eu comecem a levar isso literalmente aqui nos comentários. Vamos lá. Li todas as obras de Nessan Halita, passei a consumir mais e mais conteúdos, conversar e debater com MGTOWs mais velhos e despertos e hoje sou literalmente outra pessoa. Literalmente não, essa é a questão. Eu também, alguns anos atrás, usava o literalmente de uma forma errada, né? Muito pelo contrário, isso não é literalmente. Porque literalmente seria você trocar de DNA e tudo mais, mas enfim, eu só tô sendo chato, tá? Foi mal aí. Vamos lá. A sociedade, de fato, passou a ser bem óbvia e finalmente consegui entender esta questão de estímulos e recompensas jogados no ambiente que o Trunks tanto falava. Me inseri em um ambiente elitizado de filhos e filhas de empresários grandes da cidade, com o propósito de conhecer uma mulher que correspondesse com o perfil que eu havia traçado. Afinal, quero ser pai e reconheço os riscos da instituição do casamento, mas ainda acredito em relacionamentos funcionais. Beleza, pausa para mais um comentário aqui. Eu sempre falei a vocês, se o cara ele tem vocação para isso, se ele tem um sonho para isso, se ele quer casar, ter filhos, coabitar e a porra toda, isso é uma escolha dele. O máximo que pode ser feito é ele consumir muito conteúdo, muita teoria, tá? Para otimizar a prática dele, mas a teoria nunca vence a prática, nunca vence a prática, exceto exceções.
A teoria é importante, ela pode te ajudar em muita coisa, de fato. Então o cara, principalmente porque ele tem grana, ele tem que aprender de bitcoinização. Então, pelo amor de Santo Cristo, tá? Bitcoinize-se antes de se envolver com qualquer mulher, absolutamente qualquer mulher, mas ela já é rica, mas não sei o quê. Cara, não importa. Bitcoinize-se por completo, bote seus bens em nomes de laranja, alguém da sua família, por exemplo. Isso aí é o mínimo e é um processo rápido e fácil. Inclusive, eu até ensino isso no código do Coruja. Tipo, passar seus bens para nomes de outras pessoas, isso aí é uma questão, assim, básica, né? A bitcoinização é você pegar o seu dinheiro que está no banco e botar numa cold wallet. Isso está no código do Coruja, no módulo sobre Bitcoin, tá? Link na descrição e no comentário fixado. Assim, você consegue criar algum tipo de alavancagem onde você vai poder dizer para sua filha, olha, se você não casar virgem, se você não se relacionar com o tipo de homem que eu planejo para você, você vai ficar sem os bitcoins do papai, você vai ficar sem herança. E dá uma surra cultural nela, onde você consegue, através de um trabalho de formiguinha, ser um exemplo na sociedade. Ah, beleza, os filhos dos outros estão aí fazendo merda, tendo filho fora de relacionamento, se fudendo, jogando os bens dos pais fora, tendo atitudes disfuncionais para a família e tal. Ótimo. Pelo menos você vai ter uma alavancagem em relação ao pool genético deles, né? Porque quem tem essas atitudes merdas, o pool genético deles vai pro caralho. O seu pool genético, pelo menos, vai estar ali organizadinho. E se sua filha, tipo a filha do Elon Musk, filho, né, que deu uma travecada brutal, teve uma notícia aí dizendo que esse guri tá vivendo assim, tá dividindo apartamento com um amigo porque não tem dinheiro, mesmo o pai dele sendo um dos homens mais ricos do mundo. Então você vê que o Elon Musk deu uma surra cultural ali. E como ele é rico, ele pode ter outros filhos. Então era o que acontecia antigamente, né? Seu avô aí, mesmo sendo pobre, já tinha 10 filhos, 12 filhos, né? Aquela geração se reproduzia pra cacete. Porque, primeiro, a mortalidade infantil era muito alta. Em segundo, se um deu pra viado, se uma deu pra puta, se algum deles fez alguma merda, não tem problema, tem mais 8 aqui, entendeu? Claro, eles tinham também muito mais legitimidade e soberania sobre os seus próprios bens, então essa parada de você ser obrigado a pagar pensão, obrigado a sustentar, obrigado a dar herança, não tinha essa porra, né? Eles tinham muito mais liberdade jurídica. O que restava a eles era liberdade emocional, e tendo muitos filhos, você não se apega tanto. Se você tiver só um menino e uma menina, porra, um deu pra ruim ou morreu, pô, tu vai ficar fudido. Mas tendo 8, morreu um deu pra ruim, deu pra boiola, deu pra piranha. Os outros 7, meu irmão, vão, se comportarem bem, serão os seus novos preferidos. Melhor ainda, porque vai ter menos pra dividir, mais riqueza pra eles. E aquele que se comporta mais de acordo com os planos do pai recebe mais dinheiro. Novamente, eu não estou aconselhando você a nada, né? Vocês já leram ali o disclaimer no começo do vídeo. Eu só estou dizendo como é que acontece, como é mais funcional ao meu ver. Porque se eu fosse te aconselhar de fato, eu ia falar para você não casar e não ter filho, mas não sou eu, não vou partir de arrogância fatal. O cara quer fazer isso, eu não vou ficar chamando ele de mangina, de apaixonado, de blue pill. Porra, deixa o cara, meu parceiro. Tem gente que pula de bang jump, tem gente que pratica esportes radicais cuja a chance de morrer é extremamente alta. E esses caras têm culhão pra cacete. Você olha pro cara e fala, porra, esse é macho pra caralho. Mas eu faria uma porra dessa? Eu não, entendeu? Então é assim, uma questão de... É uma questão de personalidade, sabe? É uma questão de escolha própria, seguindo o PNA, o princípio de não agressão, pra mim tá tudo certo. Agora vamos continuar. Fui extremamente bem recebido. Havia moças mais bonitas, mais cultas e até mais femininas do que aquela que me fez despertar, literalmente, brigando para ficar comigo. O que eu fui alvo de relacionamento sério e relacionamento casual não está escrito, meu amigo Coruja. E isso liga lá na abertura do e-mail. Passei a ver que tudo tinha um propósito por trás. Do lado de cá, é muito mais fácil enganar do que ser enganado. A Mask Pill comeu solta nessa época. Eu só lembrava da frase, santo em casa não faz milagre. Porque eu ter chegado nesse ambiente, pronto do jeito que eu estava, com os atributos todos no máximo, foi só sucesso. Vi que não ia dar certo casar com nenhuma daquelas vampirinhas. O problema delas é que elas não viam a fé como algo tão sério como eu vejo. Esse desdém indireto que elas faziam me provocava repulsa lá no fundo. Mas foi um período muito bom para a minha autoestima. Um desses rapazes mencionou uma moça linda que muitos ali quiseram ficar em algum momento, mas nunca conseguiram. Afinal, era cristã.
Sendo honesto, os pais eram cristãos e bem rígidos. Estavam falando da Stacy em anexo no e-mail, aquela que ele tá ficando, namorando, agora sei lá, esqueci, deixa eu ver aqui. Ele disse que está se envolvendo com ela. A que nível eu não sei. E também esse relato aqui tem quanto tempo, cara? Ele mandou isso aqui em 13 de março. Tem bastante tempo. Pode ter havido atualizações a respeito nesse quase um mês aí. Tudo pode ter acontecido, né? Vamos então continuar aqui. Eu, sendo cristão, na minha condição, não hesitei. Visitei a igreja dela e foi bizarro, meu mano coruja. Ele adora essas hipérboles, né? Vamos lá. Eu ajoelhei para orar e quando abri meus olhos, ela tinha saído de perto dos pais para se ajoelhar do meu lado e orar comigo. Meu Deus, como é fácil. Senhor Jesus, vamos fazer uma oração aqui. Não tô falando na ironia não, é sério, cara. Proteja esses betinhas, esses homens sensíveis, cara. Esses homens não merecem. Proteja esses homens dessas vampiras, meu Deus do céu. Como é fácil, o quão vulneráveis são seus filhos, Senhor Jesus. Eu não tô falando na ironia, cara. Eu realmente quero que esses caras sejam blindados dessas... Porque assim, é muito simples pegar um cara desse e apaixonar um cara desse. Depois ele diz, eu não estou apaixonadinho nem nada. Mas já dá pra ver pela linguagem dele que isso aqui mexeu com ele. E novamente, eu não tô aqui pra zoar o cara. Ele só é um homem sensível. E sensibilidade masculina, cara, a sociedade destrói, tá? Homem sensível, inocente, vulnerável emocionalmente, você é pisoteado. Olha o que fizeram com o seu senhor, tá? Olha o que fizeram com o seu senhor. Essa sociedade odeia o bem, porra. Odeia o bem. Se você é bonzinho, acostume-se, prepare-se, tá? Prepara o KY, vão botar na sua bunda. Em alguns casos, literalmente. A humilhação é certa. Se Jesus sofreu na cruz, por ser quem foi, você, por se assemelhar a ele, vai tomar porrada e humilhação muito parecido, tá? Então, que Deus lhe proteja, cara. Que Deus lhe proteja, porque desse jeito, porra, tem cara que se churrasca. Mas vamos lá. Simplesmente por causa que viu um rapaz... Car de quê, né? Como diriam os cariocas. Por car de quê? Vi um rapaz que provavelmente lembrou um personagem de dorama ou filme que ela deve ter assistido. Bonito, alto, vestido socialmente e que dava glória a Deus quando era oportuno. Achei bizarro como tudo fluiu. Enfim, tô benzão hoje em dia, meu irmão. Só tenho a agradecer à comunidade da Red e da Black. Vocês permitiram com que eu vivesse o melhor dessa terra. Espero encontrá-los todos no futuro das mansões celestiais, juntos à mesa do Cordeiro. Cuidem dos seus corpos e de suas mentes, mas cuidem também de suas almas. Obrigado pela paciência de ler esse relato gigante, meu nobre coruja, e é nóis. E cara, amém, sem ironia nenhuma. Amém, muito obrigado. Eu fiz aqui em público, não ironicamente, uma real oração a você e a todos os homens sensíveis dessa sociedade que são destruídos, tá? Moídos emocionalmente, diariamente. Que Deus te dê a resiliência e o discernimento para você não se ferrar. E como diz o Renato Amoedo, a salvação é individual. Pelo amor de Santo Cristo, bitcoinize-se agora mesmo. Pratique a elisão fiscal, pratique a autoproteção financeira, a autoproteção patrimonial, tá? Que são vários esquemas que não precisam ser ilegais, que é, por exemplo, botar seus imóveis em nomes de parentes de confiança, tipo seus pais. Isso não é nada ilegal, é elisão, tá? Toma cuidado. Ah, não, coruja, mas os pais dela já são milionários, já são isso e aquilo. Porra, irmão, seguro morreu de velho, entendeu? Seguro morreu de velho. Agora, depois... Ah, ele botou um segundo e-mail aqui, ó. Esqueci de mencionar duas coisas sobre a moça de outra igreja durante o relato, mas que acho que são relevantes. Eu contei que ela deveria estar em casa antes das 10 da noite para informar que o primeiro encontro com o ex-amigo Shed estendeu-se ou foi até às 3 da manhã. Sim, 3 da madrugada de um sábado. E foi aí que eu descobri que eles estavam juntos. Foi um negócio surreal. Eu estava indo embora da praça, que eu sempre ia com ela conversar, quando vi os dois abraçadinhos no banco da praça. Não fiz nada, mas viram meu carro e ele chama muita atenção. Então, antes de sair da igreja, fui taxado de perseguidor e possessivo. Cheguei a ver prints dessas falas que contribuíram ainda mais para aquele período de depressão qual passei. Tu recebeu a brutal Black aqui, né? Como eu falei, a Black Pill ela é um estado emocional de desespero ou de melancolia, onde você é afetado emocionalmente de fato por um acontecimento, como nós chamamos aqui, brutal. Então, a Black é um estado, é um estágio até mesmo da sua vida,
que você deve superpassar. E eu já superpassei. Na minha opinião, a Honk Pill, ela vem depois da Black. Você começa a rir desse tipo de coisa. Porque eu também já passei por isso. Porque isso não é nada sério, no fim das contas. Porque o melhor remédio é o riso. E eu, sinceramente, acho ridículo tudo isso. Não querendo humilhar ninguém, porque eu também já passei por isso. Então, assim, eu rio até mesmo das minhas derrocadas, dos meus vacilos emocionais e tal, porque já passou, o que resta mais? Eu não vou ficar remoendo isso de uma maneira ruim. Se for pra lembrar, que seja em regozijo, né? Que seja em algum tipo de prazer, que eu tire alguma coisa boa disso além somente do aprendizado. Então, você, meu nobre caipirinha, percebeu aqui, recebeu aquela build que elas criam regras para os betas e quebram essas mesmas regras para os alfas. O que elas dizem não pode ser escrito. É por isso que, usando referência cristã a qual você é dito que mulheres nunca devem estar em posição de liderança. Homens não devem seguir ordens de mulheres jamais. Porque mulher levando conhecimento ao homem é pecado, como o pecado original. Podemos interpretar assim, né? Pela fala de Eva, Adão de alguma forma ele foi seduzido ou ele foi influenciado a algum nível. Por isso que eu digo, mulher jamais deve ser levada a sério. E é principalmente por isso que os homens sofrem, né? Eu gosto de dizer, o homem sofre porque ele leva a sério aquilo que Deus, ou a natureza, para quem é ateu, criou para ser um prazer, uma brincadeira, uma auxiliadora, como é dito na Bíblia, né? Uma companheira e tal. E na natureza, aí é ainda mais cru, mais escarnecido a questão do que, elas são criaturas de prazer, por isso que elas são tão bonitas. Muitas delas, a maioria delas em alguns casos até. E isso é um elogio, né? Mulheres, elas são para adoçar a sua vida. Você não vai consumir açúcar demais, você não vai viver comendo bombom, porque isso vai levar à destruição do seu físico, do seu mental, quiçá até do seu espiritual. Mulheres são açúcares humanos, entendeu? Sabe? E se consumidas da maneira correta, se tratadas da maneira correta, dá para ter relações funcionais com elas. Obviamente está ficando cada vez mais complicado. Tá parecido com o chocolate mesmo, né? Já viu o chocolate do Brasil? Tá difícil encontrar chocolate de verdade. Já há um bom tempo. É parafina aquela porra, é gordura hidrogenada com açúcar. Então tá cada vez mais complicado consumir chocolate, né? Nessa analogia. Tá cada dia pior, os caras estão aumentando o preço e diminuindo a quantidade. 90 gramas aí tá 10, 15 reais, pelo que eu vi dos últimos prints. Bizarro, eu pago $3 aqui numa barra de chocolate de 180 gramas, cara. Da Cadbury, tá? Uma vez eu fui no Coles, que é o supermercado que eu faço compras aqui. Tinha uma promoção de 50 centavos de dólar australiano as barras de chocolate, cara. Eu tive que me segurar pra não levar um monte. Eu levei só 5. Mas isso aí eu passo 2 meses tranquilo, tá? E é um chocolate do bom, qual você sente o cacau de verdade. No Brasil, cara, é 90 gramas de parafina com açúcar, já tá 10, 11, 12 reais. Bizarro. $3 australianos tá um pouco mais de 10 reais. E eu pago por 180 gramas de chocolate do bom, porra. Então, de fato, isso não é sobre chocolate, né? O Brasil tá uma merda pra comprar doce, pra ter uma sobremesa, né? Então é isso que eu posso dizer a você, meu nobre caipirinha, e não vamos mogar aqui o pobre boica, né, que porra, já tem ainda mais tempo a doação dele, e ele é mais betinho aqui, né, ele foi meio mogado aqui porque, acredito ele, não deu essa informação, mas ele não tem a doação dele não foi tão grande, não pagou tanta grana, também não foi tão comovente assim, a doação do caipirinha realmente foi mais engraçada, entreteu mais. E o caipirinha até soltou uma nota maior, né, por conta da doação dele ser mais longa. Mas como vocês podem perceber claramente, eu sempre ponho doações que têm a ver, têm o mesmo assunto assim no vídeo, para não ter uma dissonância muito grande. E todas elas partem do mesmo princípio, mulheres me afetaram. E todas as duas foram feitas por o que estão chamando na gringa agora, mas podemos traduzir isso para homens sensíveis. Aqui na gringa, mas mais especificamente no hemisfério norte, chamam isso de sensible man. Sensible, nesse sentido, pode ser traduzido tanto para sensato quanto para sensível. E eles usam essas duas definições porque sensato pode ser traduzido também como um homem red-pilado, né? Um homem que vê as coisas na sociedade do jeito como elas realmente são. E sensíveis também, porque muitos desses homens têm uma veia mais romântica,
eles são um pouco mais vulneráveis emocionalmente, eles ainda têm expectativas para relacionamentos, eles ainda têm um desejo ardente. Eu particularmente, cara, como eu já falei a vocês, eu já estou muito além disso e também pudera, né, como comunicador, se eu não estivesse além da média, né, um pouco acima da média da galera que me segue, eu não teria nada a agregar a vocês e vocês não estariam me ouvindo. Então, eu acredito que é uma questão aceleracionista essa daí também. Chegará um ponto onde mais e mais homens vão chegar ao meu patamar. E eu diria que talvez isso seja recuperado, tá? Deixa eu explicar exatamente o que eu estou querendo dizer. Como eu já expliquei em vídeos anteriores, hoje eu sou incapaz, absolutamente incapaz de me apaixonar por uma mulher. Nem se eu quisesse, e olha que eu não quero, tá? Porque eu já vi muitas coisas a respeito delas, e não é teoriazinha de internet, não é porque eu fui afetado por conteúdozinho Red Pill, Black Pill, não, eu tô falando de vida pessoal mesmo. Isso quando eu comecei a criar conteúdo, tá? Já quando eu comecei a criar conteúdo. Para bom entendedor, meia palavra basta. Existem homens que tiveram muito mais experiências sexuais do que eu, muito mais experiências afetivas, de relacionamentos, com certeza. Só que esses caras não tiveram uma mesma mudança de paradigma, o mesmo processo que eu. Isso aí é individual, vai de cada um. Para bom entendedor, meia palavra basta. Então eu precisei de muito pouco para simplesmente perder, não perder, né? Recuperar, na verdade, eu diria, o tipo de sensatez e sanidade emocional que o homem deveria ter por natureza, ou pelo menos quando ele amadurece, né? Uma maturidade. E eu digo isso de recuperação justamente porque, se você observa os homens do passado, era absolutamente incomum essa loucura romântica, tá? Essas coisas de romance, de eu fiquei mexido por conta de uma mulher, eu fui brutalizado por conta da hipergamia, essas suscetibilidades, essas vulnerabilidades emocionais eram extremamente raras, cara. Extremamente raras. Nem mesmo nos romances nível Romeu e Julieta, que tem séculos aí, você identificava esse tipo de vulnerabilidade no homem. O cara ele se apaixonava pela mulher, mas ele não sofria dessa forma pueril, né? Tipo uma criança que ralou o joelho no parquinho. Então, é por isso que eu digo que tem muito cara, muito crítico da Red Pill, que fica dizendo, porque esses caras, eles não conseguem amar, eles estão fechados para experiências, porque eles não se apaixonam e não sei o quê. E, cara, a minha contracrítica para isso é que essa porra foi criada. O que esses caras estão tratando como natural, o apaixonamento, é na verdade inorgânico e é propagandístico. Foi criada por psicopatas da mídia. O sofrimento emocional por conta de uma mulher que se foi, por conta do saudosismo em relação aos tempos áureos de um relacionamento que o cara teve, saudade daquilo que a gente não viveu, essa nostalgia de tempos o qual o cara nem tava nascido, né? Que é a anemóia do tipo, 1950 que era bom. Eu quero amar a mulher. Cara, isso não é orgânico. Essa porra foi criada por psicopatas da mídia. A maioria dos normes internalizaram essa porra e acreditam que esse é o natural. E começam a ter aquele comportamento psicofante típico de norme, de identificar aqueles que não estão seguindo a manada e perseguir eles. Enquanto nós aqui, pelo menos eu, sei muito bem que a posição na qual eu estou está muito mais alinhada com a posição do seu avô, com a posição do seu bisavô e com a posição de homens anteriores a eles, que vieram de uma geração que não foi tão estimulada assim, né, que não teve as suas emoções moldadas por programação preditiva e engenharia social, que não estiveram tão expostos assim à propaganda, nem tinham como estar expostos por conta da ausência de tecnologia. Então tem muito cara que fala como se ele achasse que vivesse numa comédia romântica do Adam Sandler, sabe? Que você tem que amar mesmo, que você tem que se deixar se apaixonar e que você vai quebrar a cara de qualquer forma, mas você tem que se permitir viver. E eu sempre digo, irmão, se você tem um sonho, se você tem um propósito de casar, ter filho e levar um legado adiante, como eu expliquei naquele vídeo, se for para ser pai tem que ser assim, beleza. Mas até mesmo dentro da narrativa cristã, e eu vejo cristãos falando isso, tá? Permita-se amar porque o mundo é lindo, as coisas são lindas. Cara, o homem não pode viver dessa porra, a menos que ele
queira se fuder de verde e amarelo. E quanto a isso eu não tenho argumento, né? Se o cara ele assume as consequências de um cornão, de um sofrimento emocional, de ficar chorando no banho, aí ele vai se apega mesmo, se apaixona mesmo, porque isso é o que inevitavelmente acontece quando o cara se apega, né? Então, dentro da narrativa cristã, esse negócio de ficar seguindo os próprios prazeres é absolutamente satânico, né? Eu faço o que tu queres, dá de ser tudo da lei. O que é que o cristianismo realmente ensina? Propósito. Existe um propósito pelo qual você foi criado e pelo qual você vai morrer, inclusive. Existem mandamentos e toda a regrinha lá que está dentro da igreja, da Bíblia e etc. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso e nem muito menos que eu sigo isso, tá? Eu só estou dizendo como é que é. Como eu já falei, eu não sou cristão porque eu não estou buscando me assemelhar a Cristo. A minha vida não mudou. Ainda, pelo menos, talvez mude, talvez, mas eu não sei. Eu ainda estou fazendo estudos do cristianismo e o que for será. Cristão não é meramente crer que Jesus morreu na cruz para redimir nossos pecados. Não é somente isso. Porque até o capeta acredita nisso. Não é que o capeta acredita, é que ele sabe, né? Assim como eu sei através das evidências históricas e arqueológicas e etc. A questão é, o cristão é aquele que muda de vida, que se arrepende e tem uma mudança completa da água para o vinho, é transformado de fato. Essa transformação não aconteceu comigo, eu não sou cristão. Cristão é quem se transforma, é quem se assemelha a Cristo, tá? Então eu não vou puxar o termo de cristão só para ganhar ponto com a comunidade ou para me gabar. Eu vou ser honesto em relação a isso. Tipo, eu pratico celibato, mas não é espiritual. Eu pratico jejum, mas também não é espiritual. Então meio que eu já tô quase que no caminho, né? Só que as minhas motivações não são espirituais ainda. Quem sabe um dia. Vocês podem ver que meu conteúdo, a minha vida, a forma de falar continua a mesma desde que eu criei o canal. Então, assim, não teve transformação em mim. Muita gente que fala, o Coruja tá falando muito de cristianismo agora. Cara, pega os meus vídeos antigos, é porque muitos deles saíram do ar, né? Mas assine a Corte das Corujas, se você tiver curiosidade e interesse, claro. Link na descrição e no fixado. Tu vai pegar vídeos antigos meus, como aquele Red Pill Espiritual, de 3 anos atrás, e até outros vídeos ainda mais pesados nessa questão de criacionismo e cristianismo, e mais antigos. Mas assim, eu entendo, esse canal aqui não é um canal de evangelização, tá? Eu entendo que muitos da comunidade são ateus e ficam de saco cheio quando eu entro nesses assuntos, beleza? Mas é uma questão contextual, né? Primeiro, o promotor de vídeo, e em segundo, a maioria esmagadora do Brasil, cara, mais de 80% se considera cristã em algum nível. E é justamente sobre isso que eu quero falar, né? Porque essa parada de, eu quero gozar gostoso. A maioria dos caras que entram em relacionamento só quer gozar gostoso, só quer seguir o próprio desejo carnal. Então, os caras, eles falam assim, mas tem uma mulherzinha, uma costelinha quente pra você se amassar no fim da noite embaixo da manta é sempre bom, né? Mas você ter aquele sexozinho, aquela bucetinha quente no fim do dia ali certa, pra você comer dia sim, dia não, semana sim, semana não, é bom, né? Pelo menos você não tem que ir pra pista, não tem que ficar desenrolando, tendo que competir com mulher insalubre, às vezes tendo que pagar GP pra não ficar na mão, tentando a sorte na balada, na festinha, no Tinder, não sei o quê. Pelo menos é certo ali no relacionamento e tal. Então os caras, eles querem só isso. Aí até o Davi, né? O Davi tira onda com esses caras, eu quero já jorrar, tá na vida porca, querendo já jorrar igual um porco, né? E ele tá certo, velho. Os caras só querem gozar, entendeu? Só que eles querem gozar com um nível de segurança e de limpeza moral mais alto e não seguir um propósito nem nada. E a gente sabe, homem sem propósito vira loose cannon. Ele vira bucha de canhão. Como diz o ditado, ou você controla os seus desejos ou alguém vai. Ou vai ser uma mulher, ou vai ser algum psicopata, através de propagandas, provavelmente para lucrar em cima de você. Alguém vai te dominar. Então é uma questão assim de maturidade, entendeu? É uma questão assim de mitigar os danos. Quando se fala de moleques de 16 a 20 anos, a gente entende que eles vão fazer merda. Só que se você, enquanto um homem jovem, se você puder evitar essas merdas e aprender com os erros dos outros, em vez de aprender com os próprios erros, não é melhor? Daí vai bater aquela nostalgia do tipo, aquela coisa do a ignorância é uma bênção, né? A sensação do Cypher lá no filme Matrix. Mas se eu fosse Blue Pill, pelo menos eu estaria vivendo relacionamentos, mesmo que tomando na tarraqueta. Pelo menos eu estaria comendo mais gente e tudo mais. Para um cristão é basicamente dizer que abraçaria o Satanás, né? Porque prazer por prazer você pode ter usando droga, você pode ter contratando prostitutas.
você pode ter fazendo merda. Eu nem julgo isso aqui. Quer fazer, faz. Mas se você, depois que você amadurece, você descobre que o tempo nessa terra, o seu tempo nessa terra é limitado, mesmo que você acredite ou não em vida após a morte, até mesmo dentro da filosofia egóica a qual eu aplico na minha vida, cara, se eu ficar gastando tudo o que eu tenho, todos os meus recursos e tempo, só pra gozar com preferência temporal alta, me corrigiram no vídeo anterior, né? Preferência temporal alta é para quem é mais imediatista, a baixa é para quem é mais disciplinado. Se eu tiver preferência temporal alta, eu vou gastar todo o meu combustível logo cedo, né? E o pote vai secar. É tipo, sei lá, chupar uma bala. Se você morder a bala e engolir logo lá ele, você vai ter um prazer imediato, muito açúcar liberado de uma vez só, mas vai durar muito pouco tempo. Agora, se você chupar devagarinho, lá ele é eterno, o prazer ele é prolongado, porém ele é mais fraco. Então é tudo sobre uma questão de renunciar a prazeres imediatos nesse sentido, né? E eu não vejo como a narrativa egóica ela tem incompatibilidade com o cristianismo. Porque, como eu expliquei no Código do Coruja, inclusive falando com caras que, obviamente, né, o Código do Coruja ele foi ali uma aula sobre narrativa egóica, muito parecida com a metodologia que o Olavo de Carvalho usava. Não é sobre conselho, não é sobre ensinar ninguém a nada, não é para fazer o cara viver de forma X ou de forma Y, é só para ensinar um método, uma filosofia prática. Não estou dizendo que aquilo é melhor para todo mundo, que vai funcionar para todo mundo, mas eu falei lá que um dos principais mandamentos divinos, que é ame ao próximo como a ti mesmo, já sugere que você primeiro precisa amar a si antes de amar o próximo. Porque o indivíduo é o princípio, o indivíduo é a menor minoria, né? E é somente você usando o seu amor próprio como referência que você consegue entender o amor ao próximo. Quem não se ama é incapaz de amar. Então, você não pode encher o balde do próximo quando o seu está vazio, é simples assim. Então, só para entrar nesse contexto, né? Isso aqui é muito bem ilustrado pela situação do Caipirinha, que foi um cara que ele usou o conteúdo Red Black, geralmente da maneira que os homens usam. Novamente, isso não é uma crítica, mas ele se retira do mercado de relacionamentos por um tempo, meio filosofia do Baki, né? Quem já assistiu o anime Baki, o Lutador? Ele se retira da sociedade pra treinar pra caramba e quando ele volta, porra, fortão, pá, shapeado pra cacete, sentando todo mundo na porrada. O homem tem isso, né? Ele se retira pra caverna pra se desenvolver espiritualmente, intelectualmente, fisicamente, pra depois expor isso pra sociedade e ganhar os seus... Vamos ser sinceros, isso é orgulho, né? É métrica de vaidade, no fim das contas. O propósito dele não é o autodesenvolvimento em si, é o que o autodesenvolvimento vai gerar pra ele quando ele mostrar isso para as outras pessoas. Então tem uma diferença entre o cara ele ter um shape funcional e um shape para aparecer, para não fazer feio, entendeu? Isso o TFM explicou muito bem naquele vídeo dele sobre validação interna e validação externa. E esse processo de validação interna que nós tanto falamos, ele é um estágio muito avançado. E eu não digo isso para parecer fodão não, mas de fato, para desenvolver a validação interna, você tem que estar desinteressado naquilo que a sociedade e as pessoas geralmente têm a oferecer. Então, eu já estou há muito tempo desinteressado em relacionamento, estou há muito tempo desinteressado no que as mulheres têm a me oferecer, no que os lisonjeios das pessoas causam em mim. E existe uma linha tênue entre você virar um cínico e desenvolver a validação interna. Por exemplo, se você pega o cinismo filosófico de Diógenes, por exemplo, que no fim das contas não tinha muita filosofia ali não, ele não escreveu porra nenhuma, ele não tinha interesse acadêmico algum, ele inclusive falava muito mal, ele andava feito um maltrapilho, andava pelado, cagava na rua. Esse é o nível de cinismo de uma pessoa que não tá nem aí, está literalmente cagando e andando para a sociedade, como Diógenes fazia, porque não está interessado em nada que a sociedade pode oferecer, a tal ponto que o próprio Alexandre o Grande chegou para Diógenes e falou: peça qualquer coisa para mim, eu sou o maior imperador da Terra, eu te darei. Ele falou: porra, sai da frente do meu sol, cara, eu tô tomando sol aqui, tu tá na minha frente. Aí Alexandre o Grande, dizem que ele escreveu isso, né? Eu não sei se tem evidências históricas, que ele simplesmente disse: porra, se eu não fosse Alexandre o Grande, eu queria ser Diógenes. Diógenes o cão. Então, esse nível, assim, atribuem muito isso a um tipo de elevação espiritual, ascese, né? Aquela coisa do ascetismo. O cara abandonou tudo, abandonou até a carne, mas o filho da puta provavelmente morreu feito indigente. Eu não tenho certeza se ele
espiritualmente, se ele estava sequer preocupado com o pós-vida, se ele acreditava nisso. Para quem acredita no pós-vida cristão, não dá para saber se Diógenes foi salvo ou não foi, não dá para saber basicamente se ninguém foi salvo ou foi. Tudo bem, ele viveu numa época pré-cristã, antes do evangelho e tal, mas assim, a vida dele, como cínico, para ele nada importava, ao que parecia, né? Nem mesmo ele ter atravessado a história para ele ser citado por um cidadão do século XXI em 2026 agora para milhares de pessoas. Provavelmente, ele nem se importava nisso, não pensava nisso, e acho que se ele estivesse vivo hoje para ver o que está acontecendo, também não se importaria. É justamente isso que eu tô falando sobre propósito. Talvez o vídeo tenha ficado até mais profundo do que precisasse, porque eu falei que ia ser vídeo sobre mulher, né? Acabou nem sendo sobre mulher. Agora eu quero ver quem vai ser o FDP, o filho de uma rapariga, que vai dizer, o Coruja só fala de mulher. Porra, eu abri o vídeo dizendo que ia falar de mulher, e até no vídeo que era pra eu falar de mulher, eu não tô falando de mulher. Então beleza, voltando ao assunto. Diógenes o cão. Ou você vira um cínico por completo a nível mendigo mesmo, como Diógenes era quando você começa a desenvolver validação interna, ou você começa a se desinteressar naturalmente pelas coisas desse mundo. Eu não tô num nível de ascese do tipo, meu Deus, eu não ligo pra nada do que eu tenho, eu sou desapegado das questões materiais, eu não tô nem aí pra moto que eu comprei uma motinha aqui, vocês estão ligados? Tava cansado de pagar aluguel $100 por semana, e com o aumento do diesel aqui, dobrou, mais que dobrou aí depois da guerra, eu decidi comprar uma elétrica. Bissexual, né? Isso é coisa de bissexual. Moto elétrica é coisa de bissexual. Mas assim, os senhores aceleracionistas desse mundo querem gradualmente acabar com os automóveis a combustão. Então o que é que eu posso fazer? Então eu não vou dizer assim, eu não ligo pra moto que eu comprei, eu não ligo pras coisas que eu comprei aqui, pro meu notebook, pras coisas que eu consegui conquistar aqui e tal. Eu tenho discernimento, mas eu não tiro a minha validação, a minha identidade disso aí. Tanto que, como eu falei, eu comprei uma porra de uma moto elétrica. Ela não ronca, ela não faz nada. É um barulhinho de mosquito aquela porra. Eu até explico no Código do Coruja a respeito de esteticismo empírico. Então, eu tenho a minha estética, eu pus os quadrinhos do Blade Runner aqui no meu quartinho em céu, meu quarto e sala, o estúdio, né, como chamam aqui. Eu decorei ele de uma forma meio industrial, meio brutalista, como no filme. Ou seja, bem minimalista, bem barato, que já casa muito bem com a minha filosofia, né? Como eu explico no Código do Coruja também, tudo tem que fazer sentido na sua vida. Então, veja só como tudo se encaixa. As músicas que eu ouço, todas elas são eletrônicas ou rock industrial, coisa do gênero, underground e tal. Os meus filmes preferidos são todos da estética cyberpunk. A forma com que eu me visto é meio grunge também. Eu só tenho roupa preta, cinza e branca, cara. Sem zoeira, preto, cinza e branco, preto, cinza e branco. Algumas são um azul mais escuro, mas geralmente é preto, cinza e branco, porque combina tudo combina. Serve para qualquer ocasião, excelente. A minha filosofia de vida, o aceleracionismo, até a Red Pill, que vem de um filme cyberpunk, que é o Matrix, o estilo minimalista, tudo isso se encaixa dentro da estética, dentro das obras que eu consumo, dentro da mídia que eu consumo, de tudo. E tudo isso foi natural, isso fluiu, eu não decidi nada disso aí. Eu só me encantei pelos filmes, me encantei pelas músicas, me encantei pela estética e foi fluindo. E tudo foi até filosoficamente foi se conectando, entendeu? O aceleracionismo também é uma filosofia presente nas obras cyberpunk. Altos níveis de tecnologia, eu sempre gostei da tecnologia, principalmente para deixar a minha vida mais fácil, mais livre, mais simples, mais minimalista também. Eu sempre gostei de criptografia, de privacidade. Isso aí é uma coisa mais da filosofia cypherpunk. Os cypherpunks são os entusiastas de criptografia. Então, eu sempre estou deletando o digital footprint. Eu tô bitcoinizado. Bitcoin também é um ativo, né, aceleracionista. É um ativo cypherpunk e cyberpunk também por criptomoeda, o dinheiro digital. Eu não mostro meu rosto na internet, porque isso é loucura, ainda mais em época de IA. Vagabundo fica dizendo, Coruja é um covarde porque não mostra o rosto. Cara, você é que é burro por mostrar o rosto na internet. Neguinho sabe onde você mora, onde você tá 24/7. E não tô falando de, o governo sabe, as big techs sempre vão saber. Elas podem até saber. Mas e aquele cara que te odeia e quer te fuder? Eu tô falando daquele Zé Buceta que mora em algum lugar aí no porão da avó, tem muito tempo livre e ele te odeia. Ele vaza tuas informações, te persegue aqueles que você ama, faz uma falsa acusação contra você. Então,
por conta das suas visões políticas, né? Alguém te persegue. Não tô nem falando das big techs e do governo, não. Porque o governo não tem motivo para perseguir uma pessoa que voa abaixo do radar. Então eu gosto sempre da estratégia da vida cinza, né? Eu fico aqui, na moral, não crio polêmica, não chamo a atenção de ninguém, evito ficar fazendo videozinho de react, porque alguma mulher pode não gostar e aí querer me perseguir, evito chamar a atenção demais, fico aqui no meu canalzinho pequeno, chega a 60, 70 mil, provavelmente apago, crio outro, falo, galera, tô mudando de canal, já tiro os normes a partir daí, e só me segue a galera que gosta do conteúdo mesmo, que é muito melhor, e fico na moral aqui. Não gosto de fama, isso aí é tudo uma estratégia de privacidade orgânica. Voar abaixo do radar, tá? Então quem tá com a carinha exposta em fotinho de Instagram, meu irmão, já dizia o ditado, cara mostra a bunda exposta. Pergunta pro teu pai, se ele não for esses boomer que gosta de viver em Facebook, WhatsApp, compartilhando putaria, essas figurinhas de bom dia, né? Mas pergunta pro teu pai, pergunta pro teu avô, se você ainda estiver vivo, o que é que ele acha de ficar postando foto na internet pra todo mundo saber onde você tá, quem você é e quem são seus familiares. Isso é merda, porra. Até pouco tempo atrás, até pouco mais de uma década atrás, todo mundo falava, cara, isso é loucura, ficar se exibindo na internet assim pra todo mundo ver. Todo mundo vê tua cara, eu sou machão, eu me exponho, eu mostro aqui minha cara, eu não tenho nada a temer e tudo mais. Aí passou-se alguns anos, os senhores aceleracionistas, através de propaganda, né, através de engenharia social e programação preditiva, botaram na cabeça dos normes idiotas que não, mostrar quem você é na internet é necessário, é importante. Quem não deve não teme, se você não tem nada a esconder, você tem que mostrar seu rosto. E aí, claro, jogaram estímulos e recompensas, como diria o Trunks, né? Agora, para você ter um negócio digital, é praticamente impossível que você não mostre o rosto, exceto em casos, por exemplo, de canais de opinião como o meu ou canais dark. Mas se você é um prestador de serviços ou um vendedor, você tem que ter sua identidade exposta por questão de confiabilidade. Aí todo mundo quer ganhar dinheiro na internet, né? E de fato é uma forma muito boa de renda. É bem tranquilo, tem poucos riscos, baixo investimento, pouco esforço também. Mas aí o cara começa a botar métricas de vaidade. Não, eu sou machão, não tenho nada a esconder, eu tô aqui com a cara à mostra. Cara, isso é métrica de vaidade, velho. Você não é mais homem que ninguém por fazer isso. Você só tá com a bunda exposta. Tá treinando IA. Aí neguinho pega, faz uma IA sua de comendo alguém, praticando um ato hediondo. Vão dizer que é você. Aí, olha lá. Aí até você provar o contrário, processar, correr atrás... Um maluco que usa VPN até no cu do cachorro dele. Como é que você vai encontrar esse filho da puta que tá fora do Brasil, tá na puta que pariu? Aí fica lá, a galera zoando você, a sua honra manchada, perseguem também seus familiares, que é muito comum, as pessoas estão ficando cada vez mais radicais, principalmente nessa questão de opinião pública, né? Opinião política, na verdade. Um cara que não gosta de mim, um hater do canal, não poderia fazer isso se quisesse? Até não mostrando rosto nem nome, os caras inventaram um nome lá no Twitter e começaram a me acusar falsamente? Porra, imagine. Se eu tivesse com a cara à mostra e com o nome à mostra, eu tava fudido. E como dizia o Olavo de Carvalho, né, cara? O melhor sistema de vigilância não é tecnologia, não é câmera, não é drone, não é nada disso. O melhor sistema de vigilância é o arquétipo do psicofante, o Cypher do filme Matrix. São os próprios cidadãos que, idiotizados pelos sistemas normes, né, que são predados por psicopatas, eles começam a repetir jargões de práticas que são mais funcionais para esses psicopatas. Então esse cara que diz que você tem que mostrar a cara na internet, se expor, porque senão você, sei lá, você deve estar devendo alguma coisa, você está com o rabo preso, é ele que vai tentar forçar o esquizo a abrir a bunda pro sistema igualzinho ele fez, porque ele é puta de psicopata e ele quer que o esquizo também seja. Então o Olavo de Carvalho disse isso, muito bem mostrado naquele livro que é um dos meus preferidos, né, 1984. Era dito que o partido, onde não haviam câmeras, haviam pessoas doutrinadas que denunciavam aqueles que não agiam de acordo com a agenda do partido. Então o partido não precisava de câmeras, ele usava tecnologia assim, várias câmeras e microfones e tal, para pegar pessoas que estavam se comportando fora da agenda do partido. Mas onde não haviam essas câmeras e esses microfones, haviam ali os doutrinados, os psicofantes, os dedo duro, entendeu? Esses cabações que ficam aí falando, não mostra o rosto, não é macho, tem alguma coisa a esconder e tal. Então assim, viver com norme, sabe? Norme é merda. Viver com norme é viver na manada, viver na sardinha. Tudo que o norme faz, cara, faça o contrário. A receita do sucesso é fazer o contrário do que o norme faz. O melhor termômetro para o sucesso é esse. O norme está indo para a esquerda, vá para a direita.
O Norm fala pra você fazer Y, faça X, faça Z, faça qualquer outra coisa que não seja aquilo que ele tá fazendo, porque ele é bucha de canhão de psicopata, ele serve pra isso. Ele já foi predado. Mas enfim, eu já fiz um vídeo sobre isso, né? O nome do vídeo é literalmente Por que eu não mostro o rosto, tá aí no canal ainda. Mas volta e meia aparece um com esse mesmo argumento que já foi refutado milhões de vezes, porque o Norm ele é assim, ele não avança, ele só repete o que é dito pra ele. Então os argumentos dele são circulares, sabe? Sempre retornam. Eles não fazem progresso em nada, porque os senhores deles, os psicopatas, não deixam, não permitem, não dão a eles essa permissão. Então, para concluir, o Boyka aqui até pergunta, voltando à questão de relacionamentos e sofrimento do homem, por que eu me senti abalado quando a guriazinha que eu tinha um relacionamento disfuncional, basicamente ele está dizendo isso, né? Eu tive um relacionamento disfuncional com ela, que era uma merda, eu vivi um inferno do lado dela, por que eu ainda me senti afetado quando ela me ligou? Pelo simples fato de que você é fraco, cara, não queria dizer não. E eu não digo isso te mogando, te humilhando, te esculachando, não. Mas assim, é uma fraqueza a qual nem você gosta, você já consegue sentir que isso não é correto, que isso não é o ideal, não é o tipo de homem que você quer ser. Se você não tivesse essa sensação, você não mandaria esse relato aqui e não sentiria esse remorso de estar sentindo o que sente. Lá no fundo, tipo o neoplatonismo, né? Aquela coisa do mundo ideal de Platão, mundo das ideias. Lá no fundo, existe um homem o qual você quer ser que não coaduna com esse tipo de sentimento que você está tendo. Você sabe que isso é disfuncional e não é o ideal de alguma forma. Então é isso, você não é completo, você não é maduro, você não é aquilo que você quer ser. Então você tem que trabalhar isso em você. E você vai sofrer, você vai se fuder mesmo. Eu também me fudi, mas assim, o máximo de atalhos possíveis que você conseguir para chegar ao seu propósito, você deve buscar. Foi o que eu falei, aquela coisa do propósito. Meu Deus, propósito é a palavra preferida de vocês, tem que ser essa palavra. A palavra preferida do homem tem que ser propósito. É a palavra preferida dentro do cristianismo, ou pelo menos deveria ser, na minha opinião, né? Que no caso seria o propósito de Deus para a humanidade, né? Afinal, o pecado original aconteceu por conta do descumprimento do propósito de Deus, a humanidade descumpriu esse propósito. Então, para o homem, a palavra principal dele, se alguém perguntasse a você qual é a sua palavra, tipo aquele programa da Gabi ou do Abrunjama, como é que é o nome do cara? Abujanra, né? Escolhe uma palavra que ressoa com a sua identidade, com o seu espírito. Você fala, propósito, porra. Homem é propósito. O que é que propósito significa? Aí tu pega várias outras palavras que podem coadunar com isso. Plano, estratégia, sentido, significado. O seu propósito é ser um homem que não sofre mais por conta dessas besteiras. Eu estou mexido. Um dia você vai chegar lá e usando atalhos, tipo aprendendo com os erros dos outros, não se expondo necessariamente a certas humilhações, a certos sofrimentos. Porque o sofrimento ele é literalmente facultativo, cara. Você não precisa sofrer para aprender. Como eu gosto de usar o ditado também, né? O burro, ele não aprende nem errando. O inteligente, ele aprende com os próprios erros. O sábio aprende com os erros dos outros. Você não precisa levar um tiro para saber que um tiro dói. Basta você ver um cara tomando um tiro que você fala, porra, aquilo eu não vou fazer. Até macaco consegue fazer isso. Fizeram um teste, botam um videozinho de macaco se fudendo, tomando quedão, e os macaquinhos ali que estão no experimento, eles aprendem a evitar o local, a evitar as atitudes que demonstraram sofrimento e dor ali no vídeo. Porra, até macaco consegue aprender com os erros dos outros. A minha questão é sempre, coruja, eu quero amar. Eu quero ter uma esposa, eu quero ter filhos, eu quero me casar, eu quero já jorrar, eu quero soltar o ejaculate. Quero já jorrar igual um porco, eu quero gozar. Beleza, não vou ser arrogante fatal, vai na fé e faz o que você tem que fazer. A questão é, tu tá pronto para aceitar as consequências ou você não quer? Ou não é para você não vale a pena, não gosta, os riscos, o suco não vale a espremida, tá muito arriscado, tá muito chato, nem é tão gostoso assim, que esse é o meu caso. Aí é uma questão, assim, pessoal. Da mesma forma que eu entendo um cara que quer pular de bungee jump ou aqueles malucos que entram naquela porra daquelas cavernas que não passa nem um pelo de xereca passa ali. A porra da caverna se chama Garganta do Inferno Diabólico. E o desgraçado vai lá se enfiar naquela caverna e morre sufocado. O cara tem bola? Eu reconheço que o cara tem bola, é corajoso pra cacete. Mas na minha opinião é burro. Eu não faria uma porra dessa, você faria uma porra dessa? Então, se tem cara que faz esse tipo de coisa, e ele sabe dos riscos, ele sabe que pode morrer, tem família e filhos, inclusive, e ele decide fazer,
Porra, como é que eu vou dizer pra um cara que diz: eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero coabitar, eu quero ter namorado, eu quero fazer a porra toda, que é um risco muito menor de, sei lá, se enfiar numa caverna, marginalmente, né? Marginalmente é um nível menor. E dizer que ele tá errado em fazer isso. Cada um faz o que bem entender, entendeu? Só que esse mesmo nível de compreensão que eu dou aos outros, lá ele eterno, esse tem que ser dado a mim também, porra. Eu não quero essa vida, entendeu? Simples assim. Eu não tenho vocação, eu não tenho interesse. Se eu entrasse nessa porra como eu entrei antigamente em outros relacionamentos, eu faria a mulher sofrer, eu mesmo ia sofrer e seria estupidez. Aí entra aqui a questão do caipirinha. O caipirinha falou, cara, eu ainda acredito em relacionamentos funcionais, aquela questão cristã e não sei o que, eu cresci no meio, eu vejo mulheres que são boazinhas ainda, ele encontrou ali a questão da elite, né, mulheres da elite, de pais firmes e etc. Bom, eu vou ficar aqui dizendo, mas veja, essas gurias de igreja são tudo sacana. Elas não têm a mesma vértebra espiritual do homem. O que você está fazendo, na verdade, é uma idealização, porque a guriazinha sentou para orar do seu lado e agora você já está apaixonado, blá, 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 blá. Eu não vou ficar pegando no pé do cara, pô. Deixa o cara viver, deixa o cara experimentar, e aí ele decide se é bom ou se não é. Como eu falei, relacionamento é uma vocação. Neguinho fala, celibato é uma vocação. E é mesmo, mas relacionamento é uma vocação igual, tá? Ainda mais no mundo moderno, porque é problema em cima de problema. É briga em cima de briga, é shit test em cima de shit test. Ah, mas os relacionamentos funcionais. Ah, mas os relacionamentos de mansidão. Ah, os relacionamentos que a mulher ela é dócil. Existem, devem até existir, mas são exceção, né? Isso é um fato. É um fato censitário, é um fato empírico que esses relacionamentos são raros. Eu nunca vi um relacionamento assim que fosse realmente funcional, porque, por exemplo, muita gente acredita que vê relacionamentos funcionais quando é, sei lá, de um primo, de um amigo, mas você nem sabe se é realmente funcional porque você não está com aquelas pessoas 24/7, você não sabe como é que é a relação deles, dentre quatro paredes, embaixo do mesmo teto. O que você vê é o que eles querem te mostrar, tá? O que você vê é o que está no Instagram ou o que eles mostram para você nos relacionamentos sociais que eles têm com outras pessoas, no caso com você, nos jantares de família, quando eles estão vestindo máscaras sociais. Então é muito complicado você dizer, aquele relacionamento é funcional. É o que eles estão mostrando para a sociedade. E o que elas mostram para a sociedade é sempre a melhor face. Por isso que eu digo, não é só você que sabe praticar Mask Pill, tá? A gente, como esquizoide, nós tornamos científica a Mask Pill em algum ponto, teorizamos a Mask Pill, mas como eu explico, a Mask Pill ela é uma estratégia humana comum, ancestral, desde que a humanidade começou a viver em sociedades maiores, a Mask Pill se tornou uma realidade. E o Norme, no geral, ele pratica Mask Pill também, só que sem essa narrativa, essa teoria e essa ciência esquizoide que nós temos aqui. E eu, sinceramente, aceito a crítica que é feita a muitos da comunidade, que eles dizem que não querem mulher, que não desejam mulher, mas eles gostariam de ter uma mulher. Aí eu entro com a narrativa do waifuísmo, né? Porque quando o homem ele fala eu gostaria de uma mulher, ele está falando de uma mulher ideal. Ele não está falando da mulher humana com os seus defeitos, com os seus problemas, que são inúmeros. E eu não estou falando nem das questões culturais, tá? Eu não estou falando das questões culturais do mundo moderno, com as leis e com o feminismo e com toda essa merda aí. Eu estou falando da construção feminina, da natureza feminina mesmo. Você gosta de mulher de verdade, de tudo que vem com a mulher, com todos os problemas que vem, com TPM, com shit test, com infantilidade, com o sentimentalismo, com o temperamentalismo, com as paranoias, com as esquisitices, com TPM, menstruação, essa porra toda, tu gosta do pacote completo? Porque simplesmente não tem como desvencilhar. Não é que nem uma carne que você compra no açougue, do tipo, limpa a gordura aí, tira esse nervo aí e me dá só a parte maciça aí, só o bifinho. Não é assim não, meu parceiro, não é assim não. Tu quer comer carne, tu vai ter que comprar o boi não, a vaca inteira. E aí tem até aquele termo da gringa que parte justamente dessa mesma analogia, né? É uma expressão, na verdade. Tem até um vídeo do Raccoon com um título desse. Eu não sei se é o Raccoon ou é outro criador de conteúdo. Que fica estranho falar isso, mas lá ele já antes de dizer, que é a seguinte expressão. Peraí, por que eu preciso comprar a vaca inteira se eu posso levar só o leite? Lá ele eterno, né? Aí é o quê? Leite, o quê? Leitado e ghost. Tu não precisa levar a vaca inteira, cara. Tu não precisa comprar o animal inteiro.
tu leva só o leitinho, lá ele eterno. Então você vê que existem várias estratégias para satisfazer diversas demandas, né? Beleza, o cara ele tá no casual, ele não vai ter fidelidade, ele vai estar sempre naquela desconfiança, provavelmente outros estão comendo. Muitos homens não se importam com isso, eles não estão com nenhum problema aí de estar comendo a mesma que já comeram várias vezes antes, até por um preço mais barato, ou estão comendo junto com ele nem sabe, ou até sabe, também não está nem aí. Então existem vários tipos de homens, vários tipos de demanda, vários tipos de interesse, vários tipos de vontades, desejos, propósitos, e várias estratégias para satisfazer todas essas questões, entendeu? Aqui na Machosfera a gente fala sobre isso, então cada um seguindo o seu caminho, o MGTOW é sobre isso, né? Mas, acima de tudo, tem aquelas 4 regrinhas básicas. Não casar, não coabitar, não ter filho e não se relacionar com mãe solteira, porque se não fosse a pensão socioafetiva, não haveria essa 4ª lei. Mas tem a porra da pensão socioafetiva que tá fudendo o cu de todo mundo aí. Então, é brutal. Então, senhores, muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. Um forte abraço. Lembrem-se de ter sabedoria e consciência. Sempre vejo vocês no próximo vídeo, que é o Coruja. Até mais.